Vamos continuar com o nosso estudo, que nós estamos ministrando alguns domingos, e nós estamos falando a respeito de um tema que é bastante precioso, né, tem sido bastante precioso para nós, que nós intitulamos Um Caminho Sobremodo Excelente, né? E o texto base está sendo 1 Coríntios, capítulo 13. E que diz o seguinte, vamos ler a palavra, né? A partir do versículo 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, que nós oramos ao Senhor para clamar a Ti, que o Senhor venha falar aos nossos corações por intermédio dela, Pai. Portanto, ó Deus, que seja o Teu Espírito a falar conosco esta manhã. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Portanto, queridos, esse tema tem sido um tema bastante edificante para todos nós, né? Tem sido intrigante. Percebo que a cada domingo que nós falamos a respeito disso, com toda certeza nós somos diretamente confrontados, né? E como somos combatidos diante da nossa natureza carnal, e percebemos o quanto nós precisamos sim mudar o nosso aspecto de ver, e nosso aspecto acima de tudo, não só apenas ver, mas de praticar esse amor que Paulo está orientando a igreja de Coríntios a viver. Né? Nós já falamos a respeito de que o amor ele é paciente, é bondoso. Né? Nós entramos naquele momento em que Paulo está dizendo para a igreja o que não é amor. Né? Já falamos que o amor não é ciumento, que ele não é orgulhoso e que ele não busca os seus próprios interesses. E hoje nós vamos falar especificamente o versículo 5 e 6, o 5 da parte B e o versículo 6, que diz o seguinte: o amor não se exaspera, né? Ele não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Né? Então, o que Paulo está querendo dizer aqui para esta igreja? Que o amor, ele não é irritável, não se ressente do mal, e ele nunca se alegra com a injustiça, mas ele sempre vai regozijar-se com a verdade. Então, eu queria ser bem dinâmico aqui esta manhã, direto, e eu queria já logo ao primeiro ponto. Então, Paulo está dizendo aqui para essa igreja que ela precisa entender que o amor não se exaspera e não se ressente do mal. Esse é o primeiro ponto que nós iremos falar. Precisamos entender, como nós estamos falando há vários domingos aqui, que a igreja de Corinto, ela tinha muitos aspectos favoráveis a respeito dessa igreja local. Era uma igreja que tinha bastantes dons. Né? Ela é uma igreja que glorificava a Deus através dos seus dons. Existiam profetas, existiam de tudo ali. Mas o que estava faltando para esta igreja, e que não estava contemplando, não estava completando a glória de Deus a se manifestar nesta igreja, é porque essa igreja estava faltando o que é mais de precioso, o que é a essência do evangelho, e que é aquela essência que exalta o nome de Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o amor. É exatamente o que Paulo está dizendo. Então, Paulo está querendo dizer para esta igreja que o amor não se exaspera e não se ressente do mal, porque Paulo está querendo falar aqui que quem ama está sempre pronto para pensar o melhor das outras pessoas. Ou seja, ele está dizendo aqui que nós não podemos imputar o mal às outras pessoas.
Ele está querendo dizer aqui que o amor não está predisposto a ofender ninguém. É esse amor que Paulo está dizendo, né? Ele está querendo confrontar a essa igreja dizendo o seguinte: gente, em nome de Jesus, esse amor não é sentimento. Esse amor é uma posição, é um posicionamento que a igreja deve ter. Ela não se baseia naquilo que é um sentimento, mas aquilo que é um estilo, um padrão de vida em que os cristãos precisam viver. E se nós observarmos, irmãos, a respeito de tudo isso que Paulo está dizendo aqui, e nós olhamos para nós olhando para nós mesmos, muitas vezes nós praticamos aquilo que a igreja de Corinto estava praticando. Porque muitas vezes nós ofendemos as pessoas, e as pessoas nos ofendem também, né? E qual é a reação nossa quando acontece isso no nosso meio? Né? A gente acaba se ressentindo. A gente acaba ficando, né, com raiva. Mas Paulo está dizendo aqui que o amor não é hipersensível. O amor não é hipersensível. O amor não se move por sentimentos. Porque a ofensa de uns aos outros faz parte. Isso acontece, irmãos. A gente pode observar que mesmo aqueles discípulos andando com Jesus, eles tinham as suas divergências. Eles tinham ali os seus problemas. Eles discutiam. Eles acabavam ofendendo uns aos outros ali. Então eles tinham suas divisões. E Paulo quer nos ensinar que amar não é para qualquer um. É difícil, não é fácil você seguir essa carreira, seguir essa verdade. Por isso que Paulo está sendo bastante, né, claro, excessivo aqui, dizendo que quem ama não se ressente, né, que quem ama não se exaspera e não se ressente do mal. Então, meus irmãos, para nós combatermos os problemas, não só no aspecto da igreja, mas em nossos problemas familiares em si, nos lugares onde nós frequentamos e acabamos a existir esse tipo de situação, nós precisamos combater essas questões que existem em nossa natureza, né? A gente precisa combater os problemas e exercer a essência do Evangelho através das nossas vidas. Paulo está sendo bastante claro aqui. E, infelizmente, a igreja de Corinto aqui, eles não tinham essa concepção. Ou seja, eles não eram amadurecidos nessas questões. E essa igreja estava sendo prejudicada por essa questão, de não saber viver esse amor que Paulo estava dizendo. Estava trazendo prejuízos. Aí, meus irmãos, quantos de nós também não temos esse amadurecimento e causamos muitos prejuízos quando esse tipo de situação acontece conosco? Já reparou? Quando há divisão dentro da sua casa? Quando há um problema de ressentimento? Você já viu quantas noites a gente perde? A gente dorme ressentido e acorda ressentido. E você perde até a sua saúde por essas questões. Perde a sua paz. Isso acontece em todos os lugares. Não só no seu aspecto familiar, mas em todos os lugares. E infelizmente isso estava acontecendo na igreja. Então, meus irmãos, uma das coisas que faz a gente olhar é para Jesus. Que nós precisamos olhar. Porque Jesus, ele não se ressentia do mal. Porque se ele se ressentisse do mal, ele não ia para a cruz do Calvário. Ele não estaria disposto a ir para a cruz do Calvário. Porque ele foi por pessoas que são difíceis e muitas vezes intragáveis. Pessoas que são difíceis de conviver. Mas Jesus foi. Por isso que ele é a essência do amor. E esse Jesus que é a essência do amor, ele se manifesta dentro de nós através do Espírito Santo. E é por isso que nós somos conduzidos pelo Espírito para viver esse amor. Não tem como nós vivermos esse amor por sentimento.
Esse amor se vive no Espírito. Esse amor se vive sendo conduzido pela pessoa de Jesus em nossas vidas, para praticar esse amor, que é a essência do Evangelho. Então, os crentes de Corinto, em vez de praticar o amor, em vez de resolver as suas situações ali, perdoarem uns aos outros ali, eles estavam levando aqueles irmãos a juízes para fora da igreja, para serem o quê? Julgados. Eles levavam todas essas contendas aos tribunais seculares, para as pessoas decidirem o que iria acontecer. Então, estava acontecendo tudo errado ali naquela igreja. Uma igreja que estava brigando, uma igreja que estava fazendo injustiça, criando um monte de confusão. E, acima de tudo, em vez de consertar todas essas questões, que faz parte da natureza, eles estavam levando os seus conflitos e tensões, todas aquelas tensões para fora da igreja. Que coisa! Que situação complexa isso. Uma das coisas que nós precisamos aprender, meus irmãos, que problemas, a gente se resolve aonde está o problema. A gente não resolve em outro lugar. O crente maduro, as pessoas que são cristãs, se tem problema dentro da casa, as coisas resolvem dentro de casa. Se tem problema da igreja, as coisas se resolvem dentro da igreja, dentro do trabalho, se há algum problema no trabalho. E como é que resolve essas questões, irmãos? Amando. Amando. Porque os problemas, quando elas se espalham, porque não está existindo amor. As pessoas não estão vivendo o amor. Esse amor que é a essência. Lá em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, versos 7 e 8, Paulo fala uma coisa que é bastante edificante, intrigante, é algo que nós precisamos observar. Olha o que ele fala. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Quem ama, irmãos, quem ama, ele está pronto para sofrer injustiça. Quem ama está pronto para receber o dano, para levar prejuízo. Mas aí Paulo conclui dizendo: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Contenda, rixa, briga. E essas questões não glorificam a Deus. Essas questões, na verdade, elas só mancham a essência do Evangelho. E essa igreja não entendeu a obra do Calvário. Por quê? Porque essa igreja estava manifestando o egoísmo e estava manifestando que elas eram carnais. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o mal paga com bem. O amor é assim. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que só a prática do amor que pode trazer uma vida saudável dentro de qualquer ambiente em que os cristãos vivem. Portanto, uma igreja saudável é aquela que ama. Segundo ponto que Paulo está querendo dizer aqui, a respeito dessa mensagem: o amor não se alegra com a injustiça. Em Isaías capítulo 33, verso 15 e 16, olha o que a palavra de Deus diz. O que anda em injustiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos
recusa amar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, ele habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Quem anda em justiça estará seguro. Essa é a grande questão, irmãos. Mas o grande problema é que nem sempre é assim. Muitos de nós não conseguimos viver dessa forma. Olha o que em Jeremias 17:11 diz: como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Queridos, essa questão do amor não se alegra com a injustiça é algo muito sério. Se nós observarmos quantas pessoas se beneficiam com coisas ilícitas. E o que me entristece, que me parece que os dias vão se passando, as coisas parece que vai acontecendo, vai se enraizando como se fosse algo normal. Hoje eu fico vendo, diante de uma sociedade, que o ser honesto em todos os aspectos é ser tolo. Mas aquele que pratica o jeitinho para se beneficiar, esse é o esperto. E quantas pessoas, irmãos, quantas e quantas pessoas levam prejuízo por conta de uma sociedade agir dessa forma. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque quantos de nós já ouvimos, olha, poxa, você não faz isso, você é bobo. E a gente acaba o quê? Dando ouvido a isso. E a gente entra nesse esquema de uma mentalidade de uma sociedade que não sabe o que é o Evangelho. E a gente, com questões bem sutis, a gente acaba deturpando o Evangelho, saindo do centro da vontade de Cristo. E Cristo não se alegra com isso. Muitas vezes, nós acabamos fazendo a injustiça um instrumento de amor próprio. Isso é muito comum, irmãos, em todas as esferas mundanas. Nós podemos ver isso em comércio. Nós podemos ver isso em poderes que regem o nosso país. Nós podemos ver isso até na igreja, irmãos. Infelizmente. Por quê? Porque o mundo está contaminando. Gente, está um negócio tão sério. Está um negócio tão assustador e tão rápido. Que se nós não vigiarmos, nós vamos entrar nesse esquema. De aceitar tudo. O amor aceita tudo, né? Hoje nós vivemos isso. O amor aceita tudo. Então, a igreja, ela precisa ser inclusiva para aceitar tudo. Aceitar coisas erradas. Porque o que vale é o amor de Deus. Mas o amor de Deus não é isso, irmãos. O amor de Deus tem regras. Abacuque 2, verso 9, diz algo muito interessante. Ai daquele que ajunta em sua casa bens. Vamos ler todos juntos? Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho.
a fim de livrar-se das garras do mal. Ou seja, o que é melhor andar num carro velho que pode estragar ou num carro novo? O que é melhor? Não faz mal você comprar um carro novo, desde que seja uma coisa certa, uma forma honesta. Mas é muito melhor você andar num carro velho que vai estragar, mas você comprou esse carro de uma forma certa, e não de uma forma ilícita, fazendo aquele jeitinho. Essa que é a grande questão. E se nós não observarmos, irmãos, se nós entrarmos nessa armadilha de uma sociedade mundana, a gente acaba sendo o quê? Injusto. E a injustiça não se paga com a injustiça. Amém? A injustiça não se paga com a injustiça. Quantos de nós, irmãos, nos alegramos com a injustiça sobre os injustos? Já reparou nisso? Vou exemplificar aqui. Imagine só, esse seu carro velho, que você pagou com tanta dificuldade. Aí de repente ele é roubado. Aí de repente você liga para a polícia mata uns 3 caras lá. Esses 3 bandidos que roubaram o seu carro. Aí você dá o quê? Glória a Deus. Esse miserável precisava ter morrido mesmo. Não é assim, irmãos. Não é assim. Não é assim que Jesus é a essência do Evangelho. Não é assim que funciona. Esse sentimento é carnal, é mundano. Isso está dentro de nós. Eu achei interessante o que glorifica a Deus. Eu ouvi essa semana. Esse final de semana passado, um jovem matou em alta velocidade um motociclista. Numa manhã, uma madrugada de sábado para domingo. Creio que todos vocês viram essa reportagem. Ele empurrou o rapaz, não sei quantos metros em alta velocidade. A imprensa inteira condenando o rapaz. Muitos de nós condenando ele. Mas você sabe o que a mãe do morto falou na televisão? Eu perdoo esse rapaz. É isso, irmãos. É isso que é o Evangelho. É isso que Jesus nos ensina a fazer diante de uma injustiça que acontece conosco. E se não fosse esse sentimento de Jesus no seu coração, você acha que ele deveria ir para a cruz? Você acha que ele deveria ir para a cruz? Não. Não. Mas por que Jesus iria para a cruz? Onde nós só fizemos coisas más para Deus. Está vendo como é que é a nossa mentalidade? Como é que é os nossos corações? Como é que a gente muitas vezes rege a forma como nós andamos e pensamos? Agora você percebe o quanto o Evangelho de Cristo, ele é constrangedor. E muitas vezes a gente tem que perceber como nós andamos em relação ao amor. Quantos de nós vemos no mal o esteio da manifestação do bem? Ou seja, quantas vezes nós falamos, quem não vem pelo amor, vem pela dor. E parece que a gente se alegra com isso, né? O irmãozinho lá, coitado, se arrebenta todo. Aí a gente fala todo orgulhoso, quem não vem pelo amor, vem pela dor, vem pelo amor. É errado também, irmãos. A igreja de Jesus, ela foi feita para manifestar o amor sempre, todos os dias, aonde estiver. Porque o ideal é que ninguém precisa sofrer um dano terrível para receber esse verdadeiro amor.
para entender o que é o Evangelho, para entender o que ele é amado. Agora, muitas vezes, as pessoas precisam chegar nesse abismo porque não tem sido amada. Ou então, tem outra vertente também, porque o coração é duro. Mas não é nessa vertente que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que muita gente chega ao fundo do poço porque ela não é amada. Porque às vezes ela é difícil. E por ser uma pessoa difícil, o que muitos de nós fazemos? A gente se afasta dela. E quando a gente se afasta dela, ela está lá em ruínas. Se afundando dia após dia. Por quê? Porque não tem amor. Ela não recebe amor. Como é que ela vai se sentir amada se ela não recebe esse amor? É o que Paulo está dizendo aqui. E diante dessa situação, refletindo sobre essa palavra, como combater esse engano? Essa forma errada, né? Que nós colocamos, nós aprendemos dentro de nós o que é amar. Como combater esse engano? 1 Coríntios 15, 33 e 34. Vamos ler este versículo, esses versículos. Não vos enganeis. O que Paulo está dizendo? As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo. E não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha nossa. Acho interessante o que Paulo fala aqui. Tornai-vos à sobriedade. A gente precisa ser sóbrio, irmãos. Diligentes. Nós não podemos andar de acordo com as nossas emoções. A gente precisa andar sobre o regimento da palavra de Deus. Sobre as ordens de Deus. A forma como Deus manda a gente amar. Essa é a grande questão. E se nós andarmos dessa forma, não haveria problemas neste mundo. Agora vocês percebem que a igreja é a resposta de tudo. É através da igreja que as pessoas vão conhecer o que é amar. Você percebe que o quanto nós somos luz desse mundo, o quanto nós precisamos ser sal dessa terra, é através de nós que as pessoas vão conhecer esse verdadeiro amor. É através de nós onde o sofrimento das pessoas vão acabar. Mas é preciso, a igreja precisa entrar nessa maturidade de ser diligente. É o que Paulo está dizendo aqui para essa igreja. Irmãos, em nome de Jesus, o que glorifica a Deus, o que glorifica a essência do Evangelho, o que glorifica ao Pai, o que glorifica a mim, não é você vir aqui pregar bem. Não é você vir aqui ter um templo maravilhoso. Não é você vir aqui cantar bem. O que glorifica o nome do Pai é você amar. É apenas isso, amar. É você oferecer o seu amor diante de uma pessoa que é intragável, é cheia de problema. É suportar. É você abrir o seu coração e entender que aquelas pessoas que você tem problema, elas são filhas de Deus. E que vocês fazem parte de um reino em que talvez ela seja inserida ou não, mas ela deve ser amada por você. Portanto, irmãos, Paulo está dizendo que na igreja, que somos nós, não pode haver em nós injustiça. Esse sentimento mundano, que muitas vezes, em vez de atrair as pessoas perto de nós, faz o quê? Empurrar as pessoas para longe de nós. Amém, irmãos?
Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vocês entendem o quanto nós precisamos ser transformados? Paulo está dizendo aqui outro ponto: o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ah, isso é bênção demais, irmãos. Provérbios 22, 8 diz algo muito interessante. O que semeia a injustiça, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Queridos, uma coisa nós precisamos carregar em nossos corações, a nossa mente. A lei da semeadura e da colheita é um princípio universal. Não podemos semear o mal e colher o bem. Não podemos plantar espinhos e colher figos. Não é possível plantar carne e colher vida eterna. A Bíblia fala que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. A igreja de Corinto estava recebendo exatamente aquilo que ela estava o quê? Se manifestando. Que ela estava vivendo, que ela estava semeando, ela estava colhendo. E ela não estava glorificando o nome de Deus. Por quê? Porque havia divisões, ciúmes, intrigas, invejas, ressentimentos, pagando mal por mal, pessoas andando na carne. E estava colhendo essas coisas. E Paulo estava sendo aquela pessoa que queria consertar esta igreja. Infelizmente, essa igreja não se lamentou com seus problemas. Não chorou. Antes, se jactou da situação. Aceitou a situação. E aceitar a situação tal, se fez dessa igreja uma igreja, irmãos, covarde. Ou seja, eu estava analisando, parecia aquela igreja de Apocalipse, né, que não era nem quente e nem fria. É uma igreja morna, porque só os dons para ela já estava bom. Só os dons para ela já estava bom. Só os aplausos das pessoas já estavam bom para ela. Mas ela não estava sendo aplaudida por Deus. Esse é o grande problema, irmãos. É tempo de voltarmos para Cristo, queridos. É tempo para olharmos para Jesus. É tempo de olharmos para a cruz do Calvário e entender o que é a cruz do Calvário. O significado da cruz. É só na cruz, olhando para a cruz, que eu vou entender e viver esse amor. É olhar para Jesus, porque nele não há injustiça. A Bíblia fala lá em Sofonias 3:5, algo tremendo, que diz o seguinte: o Senhor é justo no meio dela. Isso dizendo a Jerusalém, que era o quê? A menina dos olhos de Deus. Jerusalém era aquela cidade santa, a cidade onde Deus escolheu para exaltar o seu santo nome, para cuidar daquele povo. E em Sofonias diz: o Senhor é justo, e no meio dela ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz, não falha. Mas o iníquo não conhece a vergonha. Esse é o grande detalhe da coisa, irmãos. Essa igreja esqueceu de viver os padrões do reino. Essa igreja esqueceu de Corinto, que eu estou dizendo. Ela esqueceu de colocar Jesus no centro. A igreja de Corinto, num certo momento, esqueceu que ela estava sobre uma direção eterna.
E o melhor, ela foi avisada por Paulo, ela foi orientada por Paulo. Ou seja, essa igreja conhecia os padrões desse reino, mas infelizmente teve uma mentalidade mundana. E Jesus, irmãos, nunca aceitou a injustiça e sempre praticou a verdade. E sempre praticou a justiça. E é por isso que ele foi chamado a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, que é Jesus, está em nós, para demonstrarmos esse grande amor. Esse grande amor. Esse amor que não se exaspera. Esse amor que não se ressente do mal. Esse amor que não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Vamos ficar de pé. Como sempre, ao fim desses nossos estudos, né? O momento que nós precisamos olhar para nós mesmos e falar com Jesus a respeito do Evangelho. Que evangelho que nós estamos vivendo, irmãos? Nós estamos preocupados com o quê? Com nossos dons e talentos? Isso Deus vai nos capacitando, irmãos. Mas o que glorifica a Deus não é isso. Não é apenas isso. E o que glorifica a Deus é a nossa forma de agir, andar, pensar. Isso é sim que glorifica a Deus. Vamos olhar para Jesus. Jesus, sendo Deus, não usou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, se fez servo. Suportou todas as coisas, se humilhou. É assim que nós precisamos ser, irmãos. Eu queria que você orasse nesse momento. Colocasse a sua vida diante do Pai, diante do Senhor. E conversar com Ele a respeito dessa palavra. Se estamos vivendo assim, louvado seja o nome do Senhor. Agora, se tem algo que nós precisamos mudar até a nossa forma de pensar, a gente tem que chegar diante de Deus e dizer assim, com muita humildade, reconhecer: Senhor, eu estou falho nisso, eu não consigo, eu até compreendo, mas não consigo ser assim. Mas a Bíblia fala que nós temos um Espírito Santo em nós, que nos transforma, que nos convence, que trata os nossos corações, que nos convence de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo de Deus. E que nos convence a viver para a glória de Deus. Isso tem tudo a ver com a nossa natureza, queridos. Natureza. É bom nós pensarmos que tipo de natureza estamos carregando nos dias atuais.
O que foi desenvolvido dentro de nós? O que nós estamos aplicando no nosso dia a dia? Dentro da nossa casa? Ali no nosso trabalho? Ali na nossa escola? Quem nós somos? Na igreja, quem nós somos? Deus está nos chamando, queridos, através desses estudos, a entrarmos para um caminho sobremodo excelente. É esse caminho que Jesus nos chamou para caminhar. É esse amor que precisa ser vivido. Se nós aplicarmos isso em nossas vidas, gente, o mundo será outro. A vida será outra. Não haverá mais ciúmes, contendas. Não haverá mais brigas nem rixas. Não haverá não haverá mais pobreza. Vai ter uma vida justa. E a igreja foi convocada para manifestar esse caminho a toda uma nação. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, que ela é maravilhosa, ela é bendita, ela vai de encontro aos nossos corações e traz em nós algo tão maravilhoso, Pai, porque o Evangelho é um Evangelho que só faz sentido em nossas vidas a partir do momento em que nós somos confrontados, em que nós percebemos o quanto nós precisamos mudar. E é por isso que a Tua palavra é uma palavra que é vida, que ela é como se fosse uma faca de dois gumes, e que ela penetra dentro do nosso ser, que faz dividir alma e espírito, juntas e medulas, e nos faz entender, Senhor, a forma como o Senhor deseja que nós venhamos a andar. E eu quero clamar ao Senhor, a Ti, Senhor, como pessoas falhas, como pessoas que são carecidas da graça, da misericórdia do Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Pai, a viver de acordo com a vontade do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver de acordo com o que está na Tua palavra, aquilo que o Senhor nos ensina. E que o Senhor venha usar as nossas vidas para contemplar o Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém.